Meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Meias Verdades, e hoje a gente vai falar sobre direito, uma área que eu tenho formação acadêmica. Então vamos lá, vamos explicar para vocês nas minúcias alguns temas que as pessoas ficam falando que é uma coisa e na verdade é outra, tá? Então vamos lá. Por quê? Porque esse canal se chama 100 Meias Verdades. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje ele é ultra atual, bem interessante e bem polêmico. Qual é? A liberdade do traficante com base no artigo 316 do Código de Processo Penal brasileiro. Então vamos lá. Vamos ver o que é verdade e o que é mentira nessa história. Gente, o que acontece? Final do ano passado, em 2019, foi sancionada uma lei que foi incorporada em grande parte ao Código de Processo Penal, ou seja, alterou o Código de Processo Penal. Boa parte desses artigos que foram incorporados foram nota 10, inclusive esse. Ou seja, o que diz basicamente esse artigo? Na verdade não é artigo, é o parágrafo único do artigo 316. O que ele diz? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, esse dispositivo legal foi uma das maiores vitórias que o Brasil já teve na sua história do Código Penal, processual penal, melhor dizendo. Por quê? Ah, Daniel, você está exagerando. Não, é verdade. Por quê? Gente, vamos lá. Vamos entender assim de uma forma bem sucinta, porque isso aqui dá conversa para mais de 10 vídeos, no mínimo. Ok? Então a gente vai resumir nesse primeiro vídeo, de uma forma sucinta, o que acontece. Bom, vamos lá retomar. O que é prisão preventiva? Para entender prisão preventiva, a gente tem que saber quais os outros tipos de prisões que existem, tá? Existe a prisão normal, aquela que todo mundo imagina, em que o juiz, né, ele condena a pessoa, né, através de um processo criminal, ok? Então é aquele negócio normal em que a parte pode responder ao processo, seu advogado ele defende, o promotor vai lá e acusa, aí é apurado as provas e tudo mais, e chega no final, o juiz dá uma sentença, e aí ele pode recorrer também, e aí acaba o desembargador também condenando ou não, né? Geralmente vai condenar, né? No caso, se ele continuar preso. Então, essa história é a prisão normal. Existe também a prisão temporária, aquela prisão em que o juiz determina a prisão dele por 5 dias, tá? Prorrogáveis por mais 5 dias. Então, ou seja, ficam apenas 10 dias presos, tá? Que é muita coisa, diga-se de passagem, se caso for injusto, né? Ficar um dia preso já é muita coisa, imagina 10, né? Então, só que a prisão preventiva é aquela coisa intermediária, nem é a prisão temporária e nem é a prisão definitiva ou a prisão normal, tá? Ela é uma prisão preventiva para evitar que aquela pessoa venha prejudicar o andamento do processo, tá? Ou tenta fugir para não cumprir a pena, ou é uma pessoa que realmente já está atrapalhando a ordem pública e econômica daquela região, ok? É dessa forma. Então, criaram essa prisão preventiva,
Claro que não foi agora, isso aí já existe há muitos anos, ok? Só que a prisão preventiva não tem data, não tem prazo. Ou seja, o cara pode ficar preso 100 anos. Ou seja, é pior que a própria pena definitiva, a própria pena normal. Quer dizer, é uma coisa totalmente esdrúxula. A prisão preventiva ela pode ser maior que qualquer coisa. E não tem como contrariá-la, não tem como se defender dela. Olha só que absurdo que é a nossa legislação até então. 2019, né, o governo resolveu mudar isso. Aliás, o Congresso, de forma sábia, definiu regras claras sobre isso, que foi o parágrafo 1º do artigo 316. Aí foi justamente uma lucidez na cabeça dos legisladores e o presidente da República sancionou isso. Tá? Contrariamente a pedidos de vetos de ministros altamente suspeitos, né, para que barrasse isso, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer alguns vídeos porque realmente não dá para falar todas as nuances sobre isso, que chega até, chega assim, ficar... quando o Brasil acerta, tem muita gente lá minando para reverter aquilo, tá? Então, esse parágrafo 1º do artigo 316 é praticamente, não vou dizer nota 10, vou dizer nota 9, que pode até melhorar mais ainda, tá? O que diz o artigo 312 que diz sobre a prisão preventiva, gente? O que é prisão preventiva? É uma prisão em que a pessoa nem sabe se ela cometeu o crime. Não tem certeza absoluta, tá? Não sabe se ela cometeu com dolo, com culpa, como é que foi, todas as nuances. Não tem certeza, tá? Absoluta. Claro que a maioria tem, mas as outras não, tá? Então, a prisão preventiva é aquela que se prende a pessoa antes mesmo da sentença. Tá? Olha só que absurdo. Tá? O pessoal está discutindo se pode prender após a decisão de segunda instância. Esse aqui está prendendo antes da primeira sentença, ou seja, da primeira decisão. E o pessoal está fechando os olhos. Ah, não, prende logo. Não, mas o pessoal do Supremo está discutindo que não pode prender após a decisão de segunda instância. Diz que tem que ter o trânsito em julgado. Olha só que absurdo. Então vamos lá. Rapidamente, gente. Então a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica. O que vem a ser isso, gente? São dois conceitos muito vagos. Aí cabe qualquer coisa, qualquer tipo de abordagem, tá? Teórica. Mas assim, em suma, o meu pensamento, o meu raciocínio, ordem pública é quando aquela pessoa que está sendo presa, vai ser presa, é por conta que ela provoca a desordem pública, tá? É um cara que fica lá ameaçando todo mundo, roubando, é uma pessoa que não tem, assim, não tem correção, certo? Tá estuprando, tá roubando, assassinando as pessoas e não tem como contê-la. Então tem que ser presa, tá? E da ordem econômica é aquele caso fraudadores, estelionatários, aquelas pessoas que estão manipulando o comércio, a economia, o mercado financeiro, entendeu? Então estão roubando muito e se não prendê-las, não vai conseguir parar com essa sangria nessa seara econômica, ok? Já por conveniência criminal, da instrução criminal, o que vem a ser isso? Isso quer dizer basicamente o seguinte, é para evitar que a pessoa, esse suposto criminoso, fique escondendo documentos, tá?
provas, tá? Ameaçando testemunhas ou tentando intimidar peritos criminais, entendeu? Então, é para evitar isso. Quando ele faz isso, opa, cabe prisão preventiva. E a quarta e última condição, que é a garantia para assegurar a aplicação da lei penal. O que vem a ser isso? Logo que ele for condenado pela lei penal, para assegurar essa lei penal que vai condená-lo, ele não pode estar fora das garras da justiça, vamos dizer assim. Então, se ele quiser fugir, então isso também é um motivo para prendê-lo preventivamente. Ou seja, existem 4 situações em que uma pessoa pode ser presa preventivamente, ou seja, nem tem condenação definitiva sobre ela. Nem falo em trânsito de julgado. Definitiva, em primeira instância. Tá ok? Quando ele é um bandido contumaz, não tem jeito, ele fica cometendo crime o tempo todo, que é a ordem pública. Ordem econômica, quando ele afeta a economia do país, economia de uma localidade, né? As bolsas e tudo mais, é um estelionatário, um fraudador. E também quando ele esconde provas e tudo mais, e também, vamos dizer assim, e intimida testemunhos e peritos e tudo mais. E a quarta é quando ele está querendo fugir. Evidentemente que isso não pode sair da cabeça do juiz. Tem que ter provas de que ele tem a passagem de fuga, ele comprou a passagem, ele está lá viajando já para o exterior, ou então ele está intimidando, tem uma ligação dele, tem uma prova de que ele está realmente intimidando a testemunha, ou que ele escondeu as provas, entendeu? Ou que ele está cometendo vários crimes na área econômica ou na área pública, né? Está lá toda hora infernizando a vida das pessoas. Então é basicamente isso, não é achismo, tem que ter comprovação que ele fez isso. Aí sim tem a prisão preventiva, ok? Então tem que ser uma coisa concreta. Evidentemente que além disso também tem aquela questão quando um juiz decreta algum tipo de obrigação, vamos dizer assim, cautelar, né? Alternativa, aí se a pessoa descumprir, né? Se o condenado descumprir, ele também está sujeito à prisão preventiva, tá? Essas decisões preventivas, gente, têm que ser decretadas de forma que elas têm que ter motivação e fundamentação. O que vem a ser motivação e fundamentação? A motivação, ou seja, tem que dizer o que exatamente essa pessoa fez, tá? O que ela fez, qual foi realmente o crime e também dizer qual o artigo que ela está enquadrada, tá? E a fundamentação que também exatamente está nesse sentido de dizer qual é o artigo do Código Penal que ela está enquadrada, mas tem que estar também fundamentado em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, assim, resumindo, o que acontece? Gente, tem que ser uma coisa realmente um perigo, ou seja, ele está querendo aquilo mesmo, ou seja, ele está fazendo uma arruaça na ordem pública, ele está querendo dar um golpe na economia, continua dando golpe, está querendo fugir ou está querendo realmente ameaçar testemunhas ou esconder provas, tá? Não pode ser uma coisa
da cabeça dos outros. E tem que ser uma coisa contemporânea. Mesmo que ele tenha feito isso anteriormente, há muitos anos atrás, isso não pode ser motivo para a decretação da prisão preventiva. Tem que ser uma coisa contemporânea, atual, ou seja, fatos novos, ok? Então, esse é outro ponto, tá? E para outro aspecto, não será admitida decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena, tá? Ou seja, a decretação da prisão preventiva, gente, como muita gente pensa, não é para adiantar a pena, não pode. Senão você prende a pessoa e depois você julga. E se a pessoa for inocente? O que vai acontecer? Ela se lascou, né? Não, não é dessa forma. Entendeu? Então a pessoa só pode ser punida depois de todo o processo criminal e depois da sentença, confirmando que ela cometeu realmente o crime. É dessa forma que tem que ser. A questão da prisão preventiva é uma exceção, tá? Em que a pessoa que está sendo ré nessa ação, ela demonstra alguns tipos de procedimentos que são reprováveis. Quais são? Ela está querendo esconder as provas, ela está ameaçando testemunha, ela está intimidando o perito, ela está escondendo documentos, tudo comprovado. Ela está comprando uma passagem para ir para a Europa, para os Estados Unidos, querendo sumir do mapa. Entendeu? Ela continua cometendo os crimes. Na ordem pública, causando caos, mandando fechar o comércio, isso, aquilo, dando tiro para cá, para lá. Na ordem econômica, o cara continua fraudando. Aí sim, cabe prisão preventiva. Porque ele está continuando e ele está dando todas as motivações para prendê-lo, porque ele está dizendo que, olha, realmente o cara é um criminoso contumaz. É nesse sentido que você tem que entender. Tá bom? Então não é para antecipar a pena, senão seria muito fácil. A vida do juiz seria muito fácil. Aí o juiz não seria um juiz, seria um ditador. O juiz tem que fazer o quê? Justiça e não uma ditadura. Porque aí até qualquer pessoa do mundo pode fazer isso, não precisa nem passar na faculdade de Direito. Vai lá, vai tocando todo mundo na cadeia que ele acha que tem que tocar e acabou. Certo? Então o juiz tem que ter o esclarecimento, a clareza de que ele tem que fazer justiça e não um ato arbitrário, autoritário. Ok? Então, para fechar esse aspecto, é que a decretação da prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Eu vou fazer um vídeo logo em seguida, porque isso aqui dá muito pano para manga, dá muita história para contar, mas vou dizer, para finalizar, para vocês não ficarem frustrados, vamos dizer assim, porque não dá para terminar um vídeo de uma forma rápida, não quero me delongar, é que a cada 90 dias o juiz tem obrigatoriamente que dizer, olha, esse preso tem que continuar preso por conta que ele realmente comete uma daquelas 4 hipóteses que estão lá no caput do artigo 312. Basicamente isso. Tá? Isso pode fazer em uma lauda, uma coisa simplória, e fazer isso. Ok? Então, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor. Quem é o órgão emissor da decisão? É o próprio juiz que decretou a prisão.
Então, a necessidade da manutenção a cada 90 dias. Então, a cada 3 meses, ele tem que fazer isso. E mediante decisão fundamentada, não é, continue preso. Não, ele tem que explicar por que ele precisa continuar preso. Porque ele está escondendo as provas, porque ele está intimidando testemunhas, porque ele está querendo fugir e tudo mais. Então ele tem que fundamentar isso, tá? Então tem que dizer o porquê. Por quê? Para poder propiciar a possibilidade da defesa do acusado, do preso no caso, a se defender. Porque se ele não falar porquê, não tem como a defesa se defender. Simples assim. E tudo isso é de ofício, não tem que ser provocado nem para o Ministério Público e nem para a defesa. Ou seja, ele que tem que fazer. Mas o Ministério Público falou, não falou, e a defesa não falou. Não importa isso. Aliás, isso tem que ser desconsiderado. Não pode ser considerado isso, porque isso é até uma interferência indevida. Ele tem que fazer isso, ele é a obrigação dele. Entendeu? Ele dá uma sentença, não é uma obrigação por causa que a parte pediu, ou uma das partes pediu. É porque é a obrigação dele. Faz parte da função dele, da atribuição dele. Tá bom? Tá? Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? A prisão vai ser ilegal. Então vai ter que soltar a pessoa que está presa indevidamente. Porque se ele não falou, é porque ou ele é um relapso, esse juiz, ou porque realmente ele está vendo que a pessoa, admitindo de forma tácita que a pessoa realmente está presa indevidamente. Simples assim. E tem milhares e milhares de pessoas presas indevidamente no Brasil. Para quem não sabe, eu sou um garantista. Eu sou um legalista. Tá? O que todo juiz do Brasil e do mundo deveria ser. Um cara legalista, com base na lei. Doa a quem doer. Tem que ser conforme a lei. Quem quer decidir fora da lei é uma pessoa ilegal e tem que ser punida. Porque você tem que decidir conforme a lei. Se não gosta da lei, tem que lutar para que as assembleias, né, as câmaras e o Congresso mude as leis. E não querer forçar a barra e fazer com que valha a sua vontade. Então é basicamente isso, tá ok? Vou fazer mais uns 2 ou 3 vídeos sobre isso, ok? Então vamos lá. Muito obrigado e até mais.